Boa noite a todos, a todas. Estamos iniciando mais uma live do segmento sindical do PSB Niterói. Hoje temos como convidados o administrador de empresas, analista político do DIAP e assessor técnico também. E é integrante do Comitê em Defesa das Empresas Públicas, Neuriberg Dias. Temos também como convidados o professor Cláudio Gurgel, professor titular da Faculdade de Administração da UF e diretor da Associação Docentes da Universidade Federal Fluminense. Temos também como convidado, que nos indicou agora há pouco, que está terminando uma reunião e vai entrar em seguida, o deputado federal Alessandro Molon. Enquanto nós não temos o nosso outro palestrante, o nosso outro debatedor, o deputado federal Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara Federal, eu gostaria de pedir ao nosso querido, prezado companheiro Erivaldo Jovino que apresentasse uma nota que a coordenação do segmento sindical do PSB Niterói elaborou pela triste marca de 500 mil de brasileiras e brasileiros que foram acometidos pela Covid. Então, Jovino, te passo aí, por favor, para fazer essa leitura, para a gente depois retomar o nosso debate. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Vocês me ouvem? Sim. Ah, tá. Bom, vou ler aqui essa breve nota, né? Primeiramente, boa noite a todos. Nota de repúdio. O segmento sindical do Partido Socialista Brasileiro vem a público expor seu total e restrito repúdio ao descaso, desrespeito e irresponsabilidade, insensibilidade deste atual governo frente ao triste número de 500 mil vidas perdidas para a Covid-19. 500 mil de vidas que nos foram tiradas. Quantas vidas mais serão necessárias perdermos para que nossa indignação dê um basta a tudo isso? Até quando a loucura, o ódio e a insensatez estarão no poder? Manifestamos ainda nossa profunda desaprovação a toda sorte de políticas bizarras que este governo vem implantando ou querendo implantar, como a vergonhosa proposta de dar restos de comida e alimentos vencidos aos quase 100 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, num país que é o terceiro maior produtor de alimentos. São 500 mil que deixaram de existir, foram retiradas, alijadas de suas ocupações de trabalho. A pergunta que não quer calar: até quando? Até quando? Expomos também nosso repúdio por esse governo, né, que pesa pelo descaso à vida, nega a ciência, fazendo com que houve uma ligação aí. Quer que eu saia e entre novamente? Faz isso. Tá bom. Como nossos
fazendo com que negacionistas que incitam ódio, fomentam a discórdia e colaboram com suas ações ou a falta de ações para aumentar cada vez mais meio milhão de vidas ceifadas. Aqui expomos também o nosso total. Aqui expomos também o nosso mais sincero pesar aos familiares, se solidarizando com esses brasileiros e brasileiras que tiveram seus projetos, seus sonhos, suas vidas interrompidas. Essa nota foi feita pelo Erivaldo e pelo companheiro Alcino Paz, também do nosso grupo. Eu sugiro que a gente faça um minuto de silêncio em homenagem a mais de 500 vidas. Entendi. Vamos fazer essa homenagem a esse momento tão delicado e triste no país. Bom, a partir dessa humilde lembrança aos que nos deixaram, uma boa parte pela inércia deste governo em tratar este assunto tão sério. Mas, graças a Deus, alguns conseguem lutar e ter êxito nessa luta contra esse vírus de alto perigo. E é o caso do nosso companheiro, que faço aqui menção, Jaci Afonso. Nosso companheiro que esteve aqui conosco numa live no dia 1º de maio, pela passagem do Dia do Trabalhador, foi contaminado pelo vírus da Covid-19, passou algumas semanas no hospital em Brasília e, graças a Deus, hoje retorna à sua residência, que se recupere totalmente o mais breve possível. Jaci Afonso é um grande companheiro, foi diretor da CUT Nacional, presidente dos sindicatos bancários de Brasília, e hoje é o presidente do Partido dos Trabalhadores no DF. Seja bem-vindo, com a graça de Deus, Jaci Afonso, para a contínua luta. Assim seja. Bom, vamos iniciar nossa live com o tema Reforma Administrativa e Privatização. E eu já levo aos participantes, aguardando aí a entrada do deputado federal Molon para completar o quadro de convidados e para que possamos ampliar esse debate. Vamos estar recebendo as perguntas para endereçar aqui os convidados e também teremos uma enquete. Tá? Teremos uma enquete para que a gente possa esquentar ainda mais esse debate. E a enquete será:
Se as estatais dão prejuízo, por que o setor privado quer comprá-las? Né? Aí, o participante poderá marcar. Na real, elas dão lucro. B, para torná-las mais eficientes e lucrativas. C, para enriquecer alguns. D, para o bem do país. Então, temos aí uma lista de alternativas em que convidamos aos participantes dessa live a, por favor, participarem dessa enquete. E aí, passo, neste momento, uma provocação, né, aos nossos participantes, Euriberg Dias, professor Cláudio Gurgel. Essa semana saiu uma notinha da jornalista Miriam Leitão. Sabemos que a jornalista tem suas linhas mais indicadas por o neoliberalismo, mas, mesmo com essa conduta, ela publicou: hoje, o presidente pode nomear 6 mil pessoas que não fazem parte do setor público para os cargos em comissão. Com a reforma administrativa, poderá nomear 90 mil. Pessoas estranhas ao serviço público poderão exercer funções estratégicas. Tudo isso para economizar recursos? Não. A reforma administrativa é mais uma das propostas do governo Bolsonaro que serve a seu projeto de poder, que todos sabemos é autoritário. Então, eu coloco isso para os nossos convidados, para a partir daí começarmos a falar um pouco da reforma administrativa e também, já nesse conjunto, a questão da privatização. Vou começar, por gentileza, com o nosso convidado, Euriberg Dias. Por favor. Boa noite, Albuquerque. Boa noite, professor Cláudio, Erivaldo, Jovino. Agradecer o PSB Niterói pelo convite, para a gente poder estar contribuindo nesse debate, nessa conversa, trazendo alguns elementos importantes para discutir dentro dessa conjuntura, que aí a gente tem que colocar isso com clareza, né? Uma discussão de uma reforma administrativa e também a discussão de um processo de privatização das nossas empresas públicas e também dos nossos serviços públicos. Então, queria agradecer em especial esse convite para debater esse tema tão importante. Pelo tempo apertado, eu vou buscar aqui abordar 3 tópicos em relação a esse assunto. O primeiro é sobre o ciclo de reformas do Estado, que não vem de hoje, essa discussão vem de meados de 2015/16, com a agenda colocada principalmente pelo Congresso Nacional, né, e defendida pelo mercado, pelo setor empresarial, e depois foi adotada, né, tanto no governo Michel Temer como no governo Bolsonaro recentemente. Ela vem num aspecto extremamente importante, porque se abriu um ciclo em que era como prevalência a colocar à disposição o orçamento e todo o esforço do Estado para tanto estimular a economia como gerar emprego, combater a pobreza, se passou a uma política voltada para o setor privado, de indução do setor privado, que iniciou com a aprovação da PEC do teto de gastos, né, emenda constitucional 95. Ela foi, digamos aí, e está sendo a mãe das reformas, né, deu partida a essa reforma do Estado brasileira. Ela tem um impacto muito grande, porque ela já trouxe não só a discussão da reforma administrativa, mas também da privatização, dizendo que o Estado deve promover um congelamento de despesas, né, primárias, especial, ou seja, praticamente todas as despesas que injeta diretamente recursos para os serviços públicos, em especial para manter o funcionamento do Estado, das políticas públicas para as pessoas, principalmente as mais pobres, até 2036. A regra cria, né, uma espécie de correção, mas ela é hoje uma das grandes explicações de uma dificuldade imensa colocada hoje por o Estado
poder garantir as suas políticas mínimas e universais. Veja que o Congresso teve que aprovar um orçamento de guerra para poder fazer o combate à pandemia que iniciou em 2020. Então, essa regra, ela veio voltada para cortar despesas, ou seja, congelar salários de servidores, né, e, consequência disso, para canalizar todo o recurso arrecadado através de impostos ou da atividade econômica para pagamento dos juros, né, da dívida pública. Então, essa emenda constitucional, ela, sem dúvida, é hoje um dos principais responsáveis por colocar o Estado nessa dificuldade, principalmente nesse direcionamento para a população na ponta, ou seja, a população que está no município em especial. Seguiu essa agenda com a lei das estatais, que avançou inicialmente, se não fosse a atuação especial do Comitê em Defesa das Empresas Públicas, basicamente essa agenda de privatização já teria sido feita em 2016, porque a lei das estatais também, especial de iniciativa do Congresso Nacional, na época, uma comissão chamada Agenda Brasil, que trouxe, né, ali um pouco a agenda Ponte para o Futuro, que foi depois, né, deu continuidade ao governo Michel Temer, se buscava ali com a lei das estatais uma privatização de todas as empresas públicas, inclusive forçando a colocar ações obrigatoriamente na Bolsa de Valores. Imagina só, o texto inicial, se tivesse um serviço público no município, administrado pelo município exclusivamente público, por exemplo, um cemitério, companhias, de forma geral, de coleta de lixo ou de água, teria que, segundo a versão inicial discutida, colocar pelo menos 25% das ações no mercado. Então, a lei ela foi modificada, tirar uma série de aberrações e inconsistências, mas, mesmo assim, avançou em colocar para dentro do Estado uma visão lucrativa e, principalmente, uma visão voltada para o lucro e de exploração das atividades oferecidas pelo Estado. Então, se incluiu conselheiros independentes, obrigatoriamente, dessas empresas públicas, que hoje eles têm um papel de buscar levar o conhecimento da iniciativa privada, não para melhorar e expandir os serviços ou o que é explorado pelas empresas públicas, mas sim fazer um desmonte dessas empresas públicas, como a gente tem observado hoje praticamente todas as empresas públicas, desde a Eletrobras, a sua privatização recentemente, passando aí um ataque muito forte aos bancos públicos, principalmente aqueles bancos de grande importância para fomentar o desenvolvimento. Veio a reforma trabalhista. Oi? Me permita só anunciar a presença agora também do deputado federal Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara. Muito obrigado, deputado, por ter aceito o nosso convite. Uma satisfação que integre também esse debate aqui com o professor Gurgel e com o nosso caríssimo Neuriberg Dias, do Comitê Nacional de Defesa das Empresas Públicas. Muito obrigado, Albuquerque. Só saudá-lo e pedir desculpas pela interrupção. Uma boa tarde a todos e aguardo um momento aqui para a minha manifestação. Obrigado. Seja bem-vindo, deputado. Seja bem-vindo, deputado. O deputado é um dos parlamentares, sem dúvida, mais influentes, né, do Congresso Nacional. A gente acompanha pelo diálogo o trabalho dele aí ano a ano e é de grande satisfação estar participando desse debate com ele. Dando continuidade, Albuquerque, veio a reforma trabalhista também com um viés de privado, ou seja, de indução pelo setor privado e voltada para a redução de gastos, né? Esse está sendo a linha geral em discussão depois do teto de gasto, que é reduzir também em vários setores, né, a despesa e o gasto público. A reforma trabalhista também veio e tem trazido sérias consequências nessa discussão de público-privado. De um lado, ela cortou o direito dos trabalhadores, de outro lado, reduziu a participação, principalmente recursos que era retirado pelo modelo até em vigor para manter a previdência, para manter direitos trabalhistas, que hoje, inclusive, o sistema de previdência tem se colocado, inclusive, com déficits, né, aumentando ano a ano em função de uma lei trabalhista que privilegiou criar uma série de contratos de trabalho que precarizaram
e desestimulam a cada ano a vinculação pelo contrato de trabalho por tempo determinado. Então, basicamente, além de fazer essa reforma trabalhista, se fez uma sindical e se fez uma da Previdência, de forma explícita, porque os trabalhadores passaram a contribuir menos e, consequentemente, a Previdência arrecada menos e os trabalhadores teriam mais dificuldade, já com a reforma trabalhista, de atingir idade ou tempo de contribuição naquele período. Passado isso, com a reforma também da regulamentação da terceirização da mão de obra, isso tudo com um bojo de redução de gastos e com um bojo de retirar direitos. Veio a reforma da Previdência, recentemente também, na mesma linha das anteriores, de reduzir gastos, né? Então, você dificultou mais ainda os trabalhadores a acessar o direito à aposentadoria, idade mínima, tempo de contribuição, valor das aposentadorias menor, e por aí vai, em função também da reforma trabalhista, juntando todo esse marco, né, de leis aprovadas, dificulta mais ainda. Mais recentemente, foi feito um regime de recuperação fiscal, onde incluiu para Estado e município se aderisse a esse regime, criar um teto de gasto e congelar o salário dos servidores até dezembro de 2021. E, recentemente, o orçamento emergencial, né, do Plano Mais Brasil aprofundou o teto de gasto, que criou gatilhos, né, para o orçamento, o objetivo de dar manutenção ao congelamento de salários, mas também aprofundar o gasto, principalmente as despesas primárias que beneficiam a população, criando uma série de gatilhos, caso, né, a despesa corrente superar 95% da receita corrente, né, no caso da União, se atingir 95%, e para Estado, município, se atingir 85%. Ou seja, todo esse marco regulatório que eu estou mencionando aqui, ele veio com um viés fiscal de redução de gastos. E a reforma, tanto administrativa, ela já vinha, né, dentro desse marco regulatório sendo aplicado. Então, menos concurso público, sem reajustes, menos recursos para aplicação em áreas estratégicas, seja segurança, educação, enfim, que são essenciais. Isso, os dados de orçamento ano a ano vem demonstrado, tanto para a educação como saúde, em função desse marco regulatório, tem diminuído os recursos. Fato é que a reforma administrativa, eu coloquei tudo isso, está dentro desse contexto. Não é para aprimorar, tornar o Estado mais eficiente, mais de resultado, como se propõe, porque ela está dentro de um marco regulatório que tem um único olhar, que é redução de gastos e cortar direitos. Então, o governo, percebendo que, segundo os dados divulgados, principalmente a União, que até 2030, cerca de 40% dos atuais servidores estariam em condições de se aposentar. Você pega também um olhar para municípios, que praticamente, na maioria dos municípios, 57%, quase 60%, são os servidores públicos são responsáveis pelos serviços, enfim, pelos empregos, né, na esfera municipal. Então, tendo em vista isso, o governo enviou uma proposta no sentido de trazer todo esse marco, esse ciclo todo, fechar com a reforma administrativa, para cortar direitos e gastos para os futuros servidores. Claro que a reforma, ela se aplica, né, para os atuais servidores também, tendo em vista suas várias mudanças, mas queria destacar que, além de mudar princípios em relação à administração pública, muda vínculos na forma de ingresso no serviço público, em relação a cargos em comissão, contratações temporárias, trata de alteração em relação à acumulação de cargos, direitos e vantagens dos servidores, cria contratos de gestão, instrumentos de cooperação, acaba com o regime jurídico, acaba com a estabilidade, principalmente quando você faz essa discussão, depois desses 40% aposentados, novos, vão estar submetidos a um regime igual e vinculado à CLT, sem estabilidade, impacto no regime previdenciário, e uma série de mudanças que têm impacto nas empresas estatais, em especial, traz uma série de novas competências para o Executivo e algumas reservas legais que trazem grande preocupação a essa proposta. Mas, como eu disse, em geral, a missão do atual governo é aprofundar o teto de gastos para cortar mais direitos dos servidores,
cortar recursos para os serviços públicos para transferir para a iniciativa privada. Ou seja, ele quer basicamente... Oi? Então, eu gostaria de fazer já um link, a partir exatamente dessa sua análise, com até uma exposição que o professor Cláudio Gurgel ficou de trazer aqui para nós, de um estudo do IPEA. Pode ser, ou você quer concluir mais em alguns minutos para a gente passar para o professor Gurgel? É só concluir em alguns minutos, só para mencionar que toda essa reforma, ela vem com esse teor de cortar o valor de salários e benefícios, a progressão, principalmente não admitindo mais uma correção por ano, e transferir o serviço público, né, assim, na forma que for possível, para a iniciativa privada, através de contratos de gestão, instrumentos de cooperação e privatizações, né. O caso é que, eu não sei se vai abrir para me apresentar mais algumas informações, mas é muito perigoso essa discussão que está trazendo a reforma administrativa, porque você vai unificar regimes, então você vai acabar com o regime jurídico único, estabilidade, colocando os servidores numa situação que deveria ser privilegiada pela função pública que exerce, vai aprofundar espaços patrimonialistas, interferências de grupos e indivíduos na gestão, principalmente na municipal, por conta desses novos instrumentos, né, serem reconhecidos, um impacto, talvez até a curto prazo, em relação à universalidade dos serviços públicos, por conta desses mecanismos secundários que não seria voltado para o Estado, mas sim pensando na precificação desses serviços públicos, principalmente na visão de lucro, a relação lucro e benefício, que os setores que vão explorar, isso abre espaço para um dos principais propostas que o governo tem cada vez mais defendido, que é criar vouchers e por aí vai. Então, a reforma, de forma geral, ela abre-se um grande espaço para enfraquecer as políticas públicas, a universalidade e colocar uma gestão privada que tem lá seus grandes problemas e que não é tratado de forma adequada ao colocar uma reforma do jeito que foi enviada ao Congresso Nacional. Muito. Acho que tivemos um probleminha no sinal do... Alô. Voltamos. O Neurenberg Dias, além dessa importante participação no Comitê Nacional de Defesa das Empresas Públicas, também tem, como assessor técnico e analista político do DIAP, essas importantes informações que trouxe para a gente. Muito obrigado, Neurenberg. Vou passar a palavra ao professor Cláudio Gurgel, para também, por favor, em 20 minutos, fazer essa abordagem sobre esse tema da reforma administrativa. O professor já vem fazendo essa discussão também em outros fóruns. O professor Cláudio Gurgel é professor titular da Faculdade de Administração da Universidade Federal Fluminense e diretor da Associação de Docentes da Universidade Federal Fluminense. Por favor, professor. Muito obrigado, Albuquerque. Eu agradeço o convite, que me proporciona não só a oportunidade de tentar trazer alguma contribuição sobre o assunto, mas, em especial, estar compartilhando essa mesa com o Erivaldo Jovino, o deputado Alessandro Molon, você próprio, o Neurenberg Dias, a quem eu já tenho um agradecimento pela introdução que fez do tema, me poupando algumas considerações, por ter adiantado conteúdos muito importantes da reforma, e o André,
que está na técnica, nos dando suporte para que a gente possa aqui trabalhar. Bom, há um diagnóstico de onde parte essa proposta de reforma, e esse diagnóstico é apresentado pelo ministro Guedes na exposição de motivos que acompanha o projeto de emenda constitucional, a PEC 32/20, que é essa conhecida como a PEC da reforma administrativa. Esse diagnóstico, ele diz basicamente 3 coisas. Primeiro, que os funcionários públicos, os servidores públicos, melhor dizendo, são muitos no Brasil. Em segundo lugar, diz que são muito onerosos. Então, haveria uma quantidade muito grande de servidores públicos no Brasil e também custos muito, muito altos para a manutenção desse aparelho do Estado. E, em terceiro lugar, essa estrutura, com muitos trabalhadores públicos e muito onerosa, ela entrega pouco. Então, são 3 pontos colocados de uma maneira muito explícita na exposição de motivos. São muitos servidores, muito caros e entregam pouco. Nós, evidentemente, que desde o primeiro momento em que esse diagnóstico foi apresentado, passamos a fazer levantamentos, estudar a conformação do aparelho público brasileiro em termos de pessoal e de salários, para examinar o quanto é verdadeira a análise feita pelo governo para apresentar essa proposta. E já há algum tempo, como lembrava aqui o Albuquerque, nós temos tratado desse assunto em outros espaços e fizemos alguns levantamentos, montamos algumas apresentações, isso já desde 2019, antes da pandemia. E isso se constituiu em alguns slides, com alguns gráficos, algumas tabelas, que nós não estamos trazendo hoje, porque o nosso tempo aqui é bem menor do que das outras ocasiões em que estive discutindo esse assunto. Mas, no final do ano de 2020, em dezembro, o MAD, que é um grupo de pesquisa de macroeconomia e desigualdades, publicou um trabalho muito interessante, elaborado por 3 pesquisadores do IPEA, e eu pedi ao André para que ele fizesse um esforço especial para que a gente pudesse aqui ter um contato rápido com esse trabalho, em particular no trato das 2 questões básicas da reforma: a grande quantidade de servidores e o elevado custo de manutenção dessa estrutura. Esse trabalho é um trabalho muito interessante, um trabalho de apenas 8 páginas, e que traz vários gráficos estudando detalhadamente o assunto, que não diferem muito daquelas pesquisas e trabalhos que fizemos desde 2019, mas que tem o mérito de estar reunido em um texto enxuto e que eu pediria ao André, se ele está com disponibilidade de fazer isso, que ele nos apresentasse aqui a capa do
do artigo para que os interessados pudessem ter acesso a ele. Não sei se o André está nos ouvindo. Já está colocada. Nós não estamos vendo aqui. Não. Creio que quem está pelo YouTube já está vendo essa capa. Se o senhor puder, o senhor pode fazer menção a ela. Perfeito. Então, como vocês podem ver, e aqui eu falaria já para nós que não estamos tendo a ocasião de ver pelo YouTube, é um trabalho publicado no início de dezembro de 2020, intitulado De Parasitas às Palmas na Janela. Esse De Parasitas às Palmas na Janela é uma alusão feita ao comentário do Paulo Guedes de que os servidores públicos eram parasitas. E esse As Palmas na Janela é uma alusão às manifestações públicas que aconteceram de apoio ao SUS e aos servidores públicos dos inúmeros postos de saúde, inúmeros hospitais públicos que acolheram de uma forma absolutamente fraternal, carinhosa, aqueles que chegavam adoecidos da Covid-19. De Parasitas às Palmas na Janela, uma análise dos gastos com funcionalismo no Brasil. Esse título, se for lançado no Google, vai trazer este artigo do Matias Cardomingo, Rodrigo Toneto e a Laura Carvalho, que é uma economista já mais conhecida, articulista da Folha de São Paulo. Nesse artigo, eu gostaria de destacar dois gráficos. O gráfico 2, que traz o número de gastos com funcionalismo em relação à despesa do governo em geral. E aí estão 37 países que constituem a OCDE, que é uma organização a que o Brasil quer pertencer e que reúne países de grande e médio porte. 37 países estão aí listados e o Brasil é este da coluna vermelha que está em 32º lugar em gastos com o funcionalismo público em relação aos gastos gerais do governo. Gasta-se muito no governo com banqueiros, que são os principais beneficiários da grande despesa com juros e amortizações do orçamento público federal. Não com os funcionários, como nós estamos vendo. De 37 países, que constituem, na verdade, 36, que constituem a OCDE, comparado com o Brasil é o 32º. O outro gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês é o gráfico 4, que está aí, suponho, apresentado pelo André. Esse gráfico 4 traz também países da OCDE, agora com um número maior, porque incluindo alguns países que são candidatos à OCDE. Temos, então, aí 39 países e o Brasil é o 33º país em gastos, perdão, em número de funcionários públicos. Nós temos aproximadamente 12% de funcionários públicos
considerado o percentual sobre o conjunto dos trabalhadores. Temos 12%. A média desses países é de 22%. Portanto, nós temos quase que a metade do número de servidores públicos. Portanto, temos aí uma situação em que as duas razões para o surgimento dessa proposta de reforma administrativa é improcedente. E aí nos é, de fato, a razão. O Albuquerque, no início de nosso encontro, nos colocou uma provocação a partir de um comentário da Miriam Leitão, em que ela diz que a intenção do governo, ao passar da competência de nomeação de 9.000 servidores para 90.000, é aumentar o poder. Pode ser. Eu não tenho certeza do contrário. Mas o que me parece que está central na proposta da reforma administrativa é aquilo que comentou o Neuriberg Dias na abertura desse nosso encontro, e que justifica muito bem o título desse encontro: Reforma Administrativa e Privatização. No meu entender, o que está por trás desta proposta é a ideia de privatizar grande parte dos serviços públicos que hoje estão, em sua maioria, nas mãos do Estado e dos servidores públicos. E eu quero, Erivaldo, chamar a atenção para um dos princípios colocados no artigo 37, reformado na proposta do governo, que é o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade traz a ideia de que o Estado é subsidiário, ou seja, é apenas complementar daquilo que faz o privado. Portanto, a ideia que está aí colocada é de diminuir consideravelmente a presença do Estado nestas áreas que são muito lucrativas: educação, saúde, transporte, comunicação, cultura e assim por diante. Esta é a pretensão que tem, no meu entender, esta proposta de reforma administrativa. E por quê? Porque quem, na verdade, comanda o governo, como de outros governos que se sucedem, não nem o partido militar e nem o partido evangélico, são os interesses da classe dominante. É o grande empresariado, é o sistema financeiro. E estes que são, na verdade, os comandantes do processo de reforma e de outras iniciativas do governo, são aqueles que estão detendo um volume de capital enorme, precisando de espaços onde investir. Essa é a questão, uma questão que já vem desde os anos 70, com a superacumulação de capitais. Essa superacumulação de capitais é que está trazendo a necessidade de abrir ainda mais esses espaços e, na reforma administrativa, proporcionar as condições de privatização desses setores que ainda estão em mãos do Estado. Professor, o Neuriberg até pede aqui uma intervenção,
uma rápida intervenção antes de passar para o nosso convidado, deputado federal Molon. Gostaria de fazer esse link agora, Neuriberg? Não, era só para mencionar, Albuquerque, e também colocar para o professor Cláudio, para quem não está ouvindo, foi uma importante vitória, né, na discussão da CCJ. Lógico que a proposta de reforma administrativa ela é bem ampla, mas saiu essas mudanças, principalmente no artigo 37, que trazia esses conceitos, em especial o da subsidiariedade. Então, sem dúvida, o que mencionou o professor Cláudio era de uma extrema preocupação, porque colocaria tudo, né, à disposição do setor privado, né, e o Estado ficaria ali à espera, né, do que a iniciativa privada não teria interesse de explorar ou de oferecer o serviço. Então, foi uma conquista importante, né, na discussão dessa fase inicial, e que a proposta ainda, né, pela forma ampla, já tem várias brechas aí que permitem ainda esse avanço das privatizações, principalmente de colocar o serviço público para a iniciativa privada como os instrumentos de cooperação e por aí vai. Era só para trazer essa informação. Obrigado, Neuriberg, por essa atualização. E, professor Cláudio, antes de eu passar a palavra para o deputado federal Molon, peço a sua conclusão nessa etapa aqui do debate, depois vamos encaminhar as perguntas também. Pois não. Então, como eu dizia, obrigado, Neuriberg, eu ia chegar até aí para dizer o seguinte: o relator dessa proposta cedeu às pressões feitas e retirou esses princípios que estavam acrescidos, que inclusive traziam o princípio da imparcialidade, que era um princípio que tentava calar os servidores públicos e impedi-los de expressar suas ideias. Esses princípios estão sendo retirados na proposta do relator. Entretanto, apesar da explicitação feita poder ser excluída, as medidas tomadas pela reforma administrativa são de tal forma precarizantes dos trabalhadores públicos que o interesse pelo serviço público será um interesse muito menor e a qualidade do serviço público, que depende, evidentemente, da qualidade dos seus servidores, tenderá a cair consideravelmente. Então, a proposta que está sendo apresentada é aquela que pretende casar a ideia da reforma administrativa com a privatização, pela absoluta necessidade de abrir espaços para os investimentos dos capitais superacumulados. Muito obrigado, Albuquerque. Eu quero adiantar que muito provavelmente terei que sair um pouco mais cedo, dado compromissos de aula que teremos aqui. Porém, me manterei até os últimos minutos possíveis acompanhando as exposições. Obrigado. Ok, professor Cláudio Gurgel, muito obrigado. Né? É uma satisfação tê-lo aqui, como falei anteriormente, né, essa lembrança tão boa da Universidade Federal Fluminense, especialmente da minha primeira graduação, que eu fiz na UF, na administração. Né? E hoje, recentemente, minha filha, que está cursando a Universidade Federal Fluminense, também o curso de administração, foi sua aluna. Então, é duplamente um motivo assim, muito feliz de tê-lo aqui. Antes de passar ao excelentíssimo deputado federal, Molon, eu gostaria de registrar aqui vários comentários, né? Agradecer a presença de todos que estão aqui, deram boa noite. Alguns fazem menção, a Jo, nossa companheira, secretária estadual do segmento LGBT, do PSB estadual, presente. Ana Cláudia Fontinelli, dizendo que Molon é o melhor deputado federal. O professor Roberto Salles, professor titular da Universidade Federal Fluminense e ex-reitor
da Universidade Federal Fluminense, também presente, fazendo seus comentários aqui, que depois, ao final, encaminharei as perguntas. Então, passo agora ao excelentíssimo deputado federal, Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara Federal, e que brilhantemente tem lutado, tem sido uma voz guerreira no Congresso, na Câmara em especial e no Congresso como um todo, para falar sobre a reforma administrativa e privatização que agora, esta semana, mais precisamente na segunda-feira, foi aprovada a privatização da Eletrobras, né, deputado? Então, passo a palavra a Vossa Excelência para esse debate aqui sobre reforma administrativa e privatização. Está sem som, deputado? Me escutam? Agora sim. Sim. Ah, pois não. Muito obrigado, Albuquerque. Eu dizer que é um grande prazer para mim estar ao seu lado, estar participando desse encontro. Queria agradecer muito a você e a Erivaldo pela iniciativa, cumprimentar o nosso segmento sindical do PSD de Niterói, trazendo 2 temas que são muito importantes para a atualidade e para o futuro do Brasil, e cumprimentar o professor Cláudio Gurgel, dizer que é um grande prazer debater com ele, e também cumprimentar o Neuriberg Dias, e dizer que é um grande prazer também debater com ele, conversar com ele sobre essas 2 tentativas de desmonte do país, não é? No fundo, Albuquerque, ao meu ver, se trata... aproveitar também e pedir licença para mandar um abraço apertado, tanto para a Ana Cláudia Fontinelli, que é uma amiga querida, quanto para a Jô, que é outra amiga querida. Agradecer a presença, a audiência das 2 aí, o apoio e todo o companheirismo. Albuquerque, no fundo, são 2 lados de uma mesma moeda. A tentativa de esvaziar, de desmontar, de enfraquecer o Estado brasileiro, né? Justamente o oposto do que se vê no resto do mundo. No resto do mundo, diante dessa pandemia, viu-se uma revalorização do poder público, do Estado, da sua capacidade de intervir, de induzir, de incentivar, de agir. E não é Estado sem servidores públicos, não é Estado se não há administração pública, e não é Estado se esse Estado também não consegue atuar em algumas áreas em que a sua presença é fundamental. Vamos começar por esse aspecto da privatização, né? Falando da Eletrobras, dos 10 maiores países produtores de energia elétrica a partir da água, né? Portanto, países produtores de hidroeletricidade a partir da matriz hídrica, portanto, represas, né, turbinas e assim por diante, não há nenhum dos 10 que tenha deixado as suas reservas, as suas barragens, a produção de hidroeletricidade na mão de entes privados. Nenhum. Eu me refiro ao Canadá, eu me refiro aos Estados Unidos da América, eu me refiro à Noruega, eu me refiro à Suécia. Portanto, todos países que, inclusive, muitas vezes servem de referência para o atual governo, que só copia o que lhe interessa, mas não copia os acertos desses países em áreas fundamentais, como, por exemplo, as estatais. O professor Cláudio Gurgel citou o número e o ranking de servidores públicos e a posição do país nesse ranking, né? Nós poderíamos citar esse exemplo e também o número de estatais, comparar o número de estatais brasileiras com o número de estatais nos Estados Unidos. O Brasil perde de lavada. Então, criou-se um mito no Brasil de que Estado bom é Estado mínimo. Mentira. Estado bom é o Estado necessário, é o Estado que dá conta das suas funções, que não devem ser delegadas ou terceirizadas em áreas fundamentais. Uma delas, por exemplo, a produção e a distribuição de energia. Isso não impede a entrada de agentes privados, né? Isso já existe no Brasil. O que nós não queremos é que se perca a capacidade do Estado
de, através da Eletrobras, ter um papel importante no setor elétrico, seja na produção, seja na distribuição. Cerca de 60% da energia brasileira é distribuída pela Eletrobras, é transmitida, melhor dizendo, transmissão e não distribuição. Não é? Portanto, o meio, não a ponta. Né? 60% da energia brasileira é transmitida pela Eletrobras, pelo sistema Eletrobras. É isso que está se querendo entregar a preço vil. Entregar uma empresa dessas por 60 bilhões de reais, o que é ínfimo perto do valor da Eletrobras, e inferior, pasmem, àquilo que se estima gastar com a privatização. Aí vocês vão dizer, como assim gastar com a privatização? Foram incluídos uma série de jabutis na medida provisória que vão custar 84 bilhões de reais para o Brasil. Então, espera-se arrecadar 60 bilhões e, para vendê-la, vai se gastar 84 bilhões. Ou seja, o prejuízo é de 24 bilhões. Aí vocês diriam, mas dê um exemplo aí desses jabutis. Bom, estão obrigando o Brasil a comprar energia produzida por termoelétricas em regiões onde não há termoelétricas. Isso vai obrigar a criação dessas empresas lá, e para isso será obrigatório construir gasodutos que levem o gás natural até lá. Mas qual é o sentido de obrigar a construção desses gasodutos? Bom, suspeita-se que seja para que aquele que detém a concessão da construção de gasodutos nessa região seja beneficiado. Ou seja, é um escândalo, é uma aberração, é uma coisa gravíssima, debaixo dos nossos olhos. Né? Isso sendo denunciado, sendo falado, e o governo seguindo em frente. Quer dizer, há conivência do governo com isso. E o Congresso prestou esse desserviço ao país, aprovando essa medida provisória. Na sequência, vinham os Correios. O presidente da Câmara já anunciou que deve apresentar em breve, ser apresentado em breve, o relatório da privatização dos Correios. Quer dizer, eles querem acabar com tudo, eles querem entregar tudo, eles querem desmontar o Estado brasileiro. Para quê? Para, infelizmente, atender a uma lógica que é pregada por alguns países, mas não seguida por eles, porque eles não fazem isso com os seus serviços públicos. Vamos falar dos Correios rapidamente. Quantos funcionários têm os Correios brasileiros? Cerca de 100 mil funcionários. Albuquerque, Erivaldo, sabem quantos funcionários têm os Correios norte-americanos? 500 mil funcionários. Correios públicos. Não são privados, não. Há também a concorrência privada, mas o Correio Público tem 500 mil funcionários. Ontem caiu o pior ministro do Meio Ambiente da história do Brasil. Quantos funcionários tem o nosso IBAMA, que ele sabotou e tentou desmontar? 3 mil. Quantos servidores tem o IBAMA norte-americano? 14 mil. 3 mil no Brasil, 14 mil nos Estados Unidos. Ou seja, é um desmonte. E é nesse contexto que entra a reforma administrativa. Desmontar o Estado brasileiro. Esvaziar o servidor concursado. Facilitar a indicação de cargos políticos. Para quê? Para não fazer aquilo que precisa ser feito. Não é? Porque você permitir que cargos técnicos sejam preenchidos por indicação política, como a proposta defende, porque os cargos de liderança, chamados na reforma, são cargos também de natureza técnica. Aí eu fico imaginando como seria um fiscal do IBAMA escolhido pelo Ricardo Salles. Que tipo de autuação ele faria? Nenhuma. Porque o meio ambiente é visto por esse governo como um inimigo do Brasil, e não como uma potência, como um patrimônio, como uma riqueza que deve ser protegida e usada de maneira sustentável e inteligente. Então, é uma proposta de acabar com o Estado brasileiro. É muito sério, é muito grave. O vínculo de experiência que estão querendo criar. Para que serve isso? Para selecionar aqueles que
mesmo tendo passado no concurso público, melhor se adequarem às exigências, às manias e à ideologia do recrutador. Não é? Então, no que consiste o vínculo de experiência? Você faz um concurso para 200 vagas, passam 5.000 pessoas, você chama 600 para o vínculo de experiência. E depois dessas 600, você escolhe as 200 mais afinadas com o chefe, e não as 200 melhor classificadas no concurso público. Então, repare que isso é muito grave. É uma ameaça para o concurso público e para a independência que nós queremos para o servidor. Acho que foi o professor Gurgel que mencionou que essa ideia de imparcialidade não é uma verdadeira imparcialidade, aquela que havia sido defendida como princípio. Era para tolher a manifestação livre e independente do servidor. No fundo, é justamente o que eles querem, impedir que a pessoa seja fiel aos seus princípios, às suas convicções dentro da Constituição. Porque se você chama 600 para escolher 200, depois do concurso público, você está escolhendo, no fundo, o comportamento do subordinado que você quer, do servidor que vai trabalhar com você, e, portanto, a ideologia. Então, ao contrário do que esse governo pregava, ele dizia que era um governo que ia acabar com a ideologia, é justamente o contrário. É o governo mais ideológico que há, no mau sentido, porque é colocar o país de joelhos diante de uma ideologia de desmonte do poder público, de enfraquecimento da nação, subordinada a interesses estrangeiros ou interesses privados que amesquinham o projeto de nação que a gente tem. Então, eu citaria esses dois exemplos, o do vínculo de experiência e o dos cargos de liderança, para mostrar que essa reforma administrativa ela não é uma reforma para melhorar o serviço público. O serviço público ele precisa e deve ser melhorado. E eu vou explicar por quê. Nós, progressistas, temos uma missão para cumprir nesse país. E essa missão é a redução das desigualdades. E não há nada tão poderoso para fazer isso como o Estado brasileiro. Então, o Estado, para nós progressistas, ele é um instrumento tão importante, que nós não podemos prescindir de quaisquer reformas que sejam necessárias para aperfeiçoá-lo. Então, nós não somos contra reformas administrativas. Nós somos contra essa reforma administrativa. Há outras que podem e devem ser feitas. Eu cito dois exemplos. Primeiro, a avaliação de desempenho. Essa é uma dívida que o Congresso Nacional tem com o país. Isso não foi regulamentado até hoje. E essa reforma também não regulamenta a avaliação por desempenho. É preciso avaliar o desempenho dos servidores públicos. Porque, embora a regra seja a existência de bons servidores, eles são a maioria absoluta no serviço público, há uma minoria que não é composta de bons servidores. Existe isso. Como existe em qualquer área, não é? Em qualquer profissão, em qualquer meio, em qualquer categoria. Então, é preciso avaliar o desempenho do servidor para que o mau servidor, o mau funcionário público, ele não atrapalhe a gestão pública, porque ela é preciosa demais para ser sabotada por maus servidores. Isso se faz pela avaliação por desempenho, mas isso precisa ser regulamentado. E o governo não está propondo a regulamentação disso. E isso seria importante fazer. Eu cito outro exemplo, a existência de mais carreiras transversais. Eu acho que isso daria uma flexibilidade, uma agilidade maior para a administração pública. É um outro exemplo que eu acho que seria uma contribuição importante para melhorar o serviço público no país. Mas essa reforma também não faz isso. Ou seja, essa reforma não faz o que precisaria ser feito e faz o que não deve ser feito. Por isso, nós precisamos derrotá-la. Precisamos derrotar a PEC 32, porque ela não é uma PEC que ajude o Brasil a avançar. Ela é uma PEC que faz o Brasil andar para trás, assim como as propostas de privatização de empresas estatais. Eu paro por aqui, eu já falei demais, desculpem o entusiasmo, a veemência, mas é um tema que acho que é apaixonante, porque diz respeito à nossa capacidade de mudar o país, de fazer do país um país melhor. Isso passa por grandes empresas públicas, por sociedades de economia mista
e passa necessariamente pelo serviço público. Não há nação no mundo desenvolvida que não tenha uma boa burocracia. E burocracia aqui não me refiro à burocracia no termo vulgar, no sentido vulgar da palavra, né? No sentido de normas e mais normas que atrapalham o desenvolvimento e a vida das pessoas. O conceito de burocracia é um corpo de funcionários estáveis, qualificados, concursados, que servem ao país, né? Então, não há país no mundo desenvolvido sem um bom serviço público, né? E em número suficiente. E no Brasil, o número é insuficiente. Eu dei exemplos dos Correios e do IBAMA, mas eu poderia dar exemplo de várias outras áreas, não é? Como é que 3.000 servidores do IBAMA vão dar conta desse continente que é o Brasil? Como é possível imaginar que você vai proteger essa riqueza, que são os nossos biomas, desse jeito? Enfim, temos muitos debates pela frente. Eu vou precisar, Albuquerque, me desculpar com você, com o professor Cláudio Gurgel, com o Neuriberg, com o Erivaldo. Eu tinha me comprometido a participar também de uma outra live em que já entro com o PSB do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, meu companheiro, deputado Heitor Schuch, que me aguarda lá, já me ligou e disse, não, aqui eu estou um pouco atrasado, eu não vou sair antes de dar minha contribuição. Mas eu peço desculpas por não poder ficar mais e responder as perguntas. Espero que não falte oportunidade. E vamos continuar lutando para resistir aos ataques desse desgoverno ao país, né? E muito obrigado pela sua militância, pela militância do Erivaldo e pela enorme contribuição do professor Cláudio e do Neuriberg à nossa nação. Eu gostaria, primeiro, agradecer, deputado, todo o seu enfoque, toda a contribuição do dia a dia que Vossa Excelência está na Câmara. Não me trate desse jeito. Se continuar me chamando de Vossa Excelência, aí eu vou sair sem ouvir o resto. Eu devia ter dito isso até no começo, Albuquerque. Me chame de você, por favor. Eu vou tirar para que você possa ficar pelo menos mais 5 minutos. Eu gostaria, antes de ouvindo, também de passar a palavra a você, né? Tem uma pergunta aqui que está direcionada a todos, mas especialmente ao deputado, que é com relação... Achar aqui as perguntas, vão passando várias perguntas aqui. É difícil coletar essas perguntas. Deixa eu verificar aqui. Assim, do Jorge Menezes. Ele pergunta, deputado, se ainda há tempo de fazer algo para evitar o que já foi, né, decidido referente à MP da privatização da Eletrobras. Entendo que a pergunta dele é se teria algum espaço na via judicial e também ainda alguma pressão política, né, da população, nesse sentido de procurar ainda reverter a situação. Veja, Albuquerque, assim, politicamente não há. Politicamente, a nossa mobilização deve ser para acordar o Poder Judiciário para a gravidade do que foi feito. E, enquanto isso, nós estamos já preparando uma ação no Supremo Tribunal Federal. Como líder da oposição, eu consultei os demais líderes de partidos de oposição e vamos entrar todos os partidos juntos numa única ação no Supremo Tribunal Federal, mostrando a inconstitucionalidade dessa decisão e mostrando a gravidade dos jabutis inseridos na medida provisória. Não é possível que vá se permitir que, para se vender uma estatal por 60 bi, se gaste 84. É mais ou menos como alguém que tem um apartamento, decide vendê-lo, o apartamento vale 200 mil reais e a pessoa gasta 400 mil para reformar, para vender por 200. Ninguém faz isso com o seu patrimônio. Como é que alguém vai fazer isso com patrimônio público? É muito grave. Isso é só porque é com dinheiro público. Duvido que quem aprovou isso fizesse isso na sua casa. Então, nós vamos entrar no Supremo e a nossa luta segue na Justiça. Ok, deputado. Jovino, suas palavras aí, já que o deputado vai precisar sair. Então... Eu queria saudar a todos, né? Principalmente o nosso deputado, líder da oposição, aí, Alessandro Molon, em nome do
segmento sindical do PSB Niterói, em nome do PSB Niterói, em nome do Movimento Morena, do nosso amigo Marcos Andrade, né? Agradecer pelas idas do nosso deputado, inclusive diversos chamados nossos lá, que com todo prazer foi e nos brindou com sua presença lá nas atividades ainda presenciais, né, antes da pandemia, e lhe agradecer mais uma vez, deputado, por ser um dos poucos que, nesses movimentos todos, sair do seu gabinete lá para ir complementar o povo na rua, isso em Brasília, onde eu tive a honra também de dar um abraço pessoalmente nos calçadões de Brasília, nessas atividades, e fazendo uma ligação rápida do que foi exposto aqui, isso não é só um desmonte, é um ataque no que nós temos de mais da nossa essência, né? Que é as nossas riquezas hídricas naturais, né? E as empresas que dão suporte ao nosso povo, ao nosso país. Porque, com isso tudo, o país vai se tornando mais pobre, mais dependente e mais subserviente. E uma nação que se preza, que quer ser democrática e soberana, ela tem sim que valorizar suas empresas públicas e suas riquezas, né, naturais. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aí, e vamos à luta. E me permita, Jovino, complementá-lo, o deputado, né, nosso líder da oposição na Câmara, não estava presente quando você leu a nota de repúdio do PSB, do segmento sindical, sobre essa triste marca de 500 mil de brasileiros, brasileiras, que infelizmente nos deixaram por essa inércia do governo, né? Depois passaremos, deputado, essa nota do segmento sindical ao senhor. Ainda peço só a última pergunta aqui, uma intervenção, que é do professor Roberto Salles, que ele coloca que sempre se fala de funcionário público de forma geral, mas o ataque é só o funcionário do executivo, né? Não entra do judiciário e do legislativo. Então, ele pede essa ponderação também e essa análise desse contexto. Correto. Eu repudio, Albuquerque, a tentativa de demonização do servidor público. Eu acho inaceitável, porque toda vez que se quer arrumar um bode expiatório, o culpado é o servidor público. Culpado pelas decisões dos desgovernos como esse que a gente está tendo e sofrendo aí. É injusto, é incorreto e não ajuda o país da gente a avançar. E se há algo a se aperfeiçoar no serviço público, vamos tomar as medidas corretas, vamos fazer, por exemplo, regulamentar a avaliação por desempenho, ou do desempenho dos servidores, isso é correto, isso todo mundo tem que ser avaliado. Como os avaliar e de todos os poderes, né? Então, eu considero que é correta a observação do Roberto. Agora, eu repudio toda e qualquer demonização do servidor público. Ok. Deputado, muito obrigado. Tá? Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. Esperamos que possa também abrir uma outra agenda aqui para o segmento sindical, para, em outra live, fazermos outras discussões de outros temas tão importantes também para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Hein? Com muito prazer. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado. Bom, eu gostaria ainda, aproveitando a presença do Neuriberg Dias, do professor Cláudio Gurgel, aliás, com relação ao professor Gurgel, aqui há umas declarações aqui da Agatha Justin. O professor Gurgel só engrandece a UF. Né? Muito boas exposições, né, dos palestrantes, dos debatedores. E vou encaminhar aqui uma outra pergunta ainda ao professor Cláudio Gurgel e também ao analista do DIAP, Neuriberg Dias. O Edson Machado, ele faz uma pergunta aqui, não sei se estava dirigida ao deputado Molon, mas vou fazê-la aqui. Uma emenda incluída que possibilita a fusão das empresas INB, Eletronuclear e Itaipu Binacional, que poderá ser também muito ruim.
para o Estado brasileiro e para os empregados dessas empresas. Não sei se o professor Cláudio Gurgel está familiarizado ou se o Neuriberg Dias, em função da atuação no DIAB, estaria familiarizado e poderiam fazer essa resposta aqui ao presente Edson Machado. Neuriberg, você fica à vontade se você quiser dar uma resposta. Eu posso, como dizia o projeto, subsidiariamente acrescentar alguma coisa. Opa, a pergunta do Edson foi bem colocada, porque na discussão da medida provisória 1031, né, que tratou da privatização da Eletrobras, foi incorporada uma série de emendas, né, acho que ao total foram 21 emendas, tratando também dessa questão específica de algumas subsidiárias ou empresas dentro, né, do grupo da Eletrobras serem, né, privatizadas, né, ou ter o controle privado dessas empresas. Então, de fato, esse assunto foi incluído, vai estar para a sanção presidencial, e essa discussão foi bem colocada pelo deputado Alessandro Molon, né, vai caber agora uma discussão bem mais ampla no Poder Judiciário, né, para buscar aí retirar algumas inconsistências, né, mais alguns jabutis, né, na discussão da privatização da Eletrobras. Esse assunto todo agora, né, sob o ponto de vista do Poder Legislativo, foi concluído, e essa discussão agora, a partir da sanção presidencial, vai ser colocada agora no âmbito, né, do Poder Judiciário, que vai abrir, sem dúvida, aí os partidos, principalmente de oposição, questionar não só a MP, mas vários dispositivos, né, dessa medida provisória, e um deles, possivelmente, vai ser tratar essa discussão específica. É bom chamar a atenção para essa pergunta, Albuquerque, porque ela está atrelada a uma estratégia muito forte do governo, que foi iniciada na Eletrobras, mas em todas as empresas públicas, né? Houve uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal em 2019, que disse que a privatização de empresas públicas deveria ser feita pelo Congresso Nacional. No entanto, a criação de subsidiárias não precisaria. E o governo, de lá para cá, tem se aproveitado, principalmente na Eletrobras, de tirar partes, né, ou seja, setores, ou, no caso, alguns ativos, principalmente da Eletrobras, têm sido criados subsidiários nos últimos anos para poder ampliar a participação privada. Vou dar um exemplo. Em 2018, a Eletrobras tinha 30 subsidiárias. Com a decisão do STF, o governo aumentou para 70 subsidiárias. Hoje tem 25. Ou seja, uma boa parte desses ativos da Eletrobras já tem uma grande participação e um controle, de certa forma, do setor privado. E com a privatização da empresa, isso vai avançar com maior agilidade, porque reduziu, né, a participação do Estado em relação à gestão. Então, esse processo, Albuquerque, ele está andando em todas as empresas públicas. A Caixa Econômica Federal, a própria Petrobras, que está avançando e não fazer uma discussão via autorização legislativa, ou seja, via projeto de lei, e está dentro de cada empresa, né, e a Rita Serrano, pelo Comitê em Defesa das Empresas Públicas, tem acompanhado com preocupação esse movimento, porque dentro das próprias empresas estão tirando partes lucrativas. A Caixa vai criar um banco digital e vai tirar toda a parte social, que é o que tem o peso maior, robustez maior, por um banco, por um banco digital e subsidiária, e também aberto a capital privado. Ou seja, daqui a pouco a Caixa, em específico, as áreas lucrativas delas todas estarão fora, em subsidiárias, com participação privada, e a empresa matriz vai perder sua essência, né, sua finalidade, seu objeto. Então, só para você ter uma ideia, finalizar isso, o governo Bolsonaro foi o governo que mais criou empresas estatais.
Olha a contradição. Mas por quê? Criou as empresas estatais, em especial empresas subsidiárias, para acelerar o processo de privatização dessas empresas, para não levar a discussão para o Congresso, levar uma discussão para a sociedade, haveria uma pressão muito grande da sociedade, e está fazendo isso dentro das próprias empresas. Só para você ter uma ideia, em 2016 eram 154 empresas. No governo Bolsonaro, em 2019, aumentou para 200. Hoje tem 158. Ou seja, a grande maioria foram empresas subsidiárias que o governo criou para privatizar elas lá na frente. Ou seja, várias empresas, como a Caixa, como outras, as partes lucrativas já estão sendo desmembradas dessas empresas e, consequentemente, com participação privada. Então, isso é um alerta muito importante, porque não se está em discussão no Congresso, mas dentro do Poder Executivo essas empresas estão passando por uma enorme mudança, principalmente colocando ali seus setores, enfim, suas áreas estratégicas à disposição do mercado. Ok, muito obrigado, Neuriberg Dias. Professor Cláudio Gurgel, sobre esse tema, gostaria de também opinar, ou é um tema que está não tão ligado ao seu dia a dia? Não, Albuquerque, nós estamos acompanhando também. Cabe dizer que essa produção de subsidiárias das empresas públicas é um expediente que o governo Bolsonaro está adotando para encaixar partes integrantes das empresas públicas na decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão extremamente equivocada do Supremo, que permitiu que subsidiárias fossem privatizadas sem a necessidade da autorização do Congresso Nacional. Essa decisão é que está motivando a fatia, o fatiamento das empresas públicas e a transformação de suas fatias em subsidiárias para que, através de decisões monocráticas do próprio presidente da República, sem passar pelo Congresso, com essa decisão, no meu entender, equivocada do Supremo, se possa vender em fatias as empresas públicas. É o que está sendo feito com a Petrobras já há algum tempo. Em relação a essas privatizações, eu quero reforçar a ideia de que esse procedimento é o meio que o capital, tanto financeiro quanto comercial e industrial, articulados, estão encontrando de revalorização através da aquisição dessas produtoras de serviços que agora serão produtoras de mercadoria. É, portanto, um expediente adotado no mundo inteiro. Privatização de serviços públicos significa a transformação do serviço em mercadoria, para que os capitais se revalorizem e a taxa de lucro possa ser tão elevada quanto esses capitais pretendem, esses empresários pretendem. Ok. Pois não. Eu queria, Albuquerque, infelizmente, me despedir, porque eu tenho agora que, já com um certo atraso, entrar na universidade para cumprir um compromisso acadêmico. Nesse momento, abrir para suas considerações finais, como também do Neuriberg Dias e também do Jovino, apenas apontando que o deputado Molon também é egresso da Universidade Federal Fluminense, professor. Eu sei disso. História. Eu sei disso. Bom, eu quero reiterar meu agradecimento a você, Albuquerque, pelo prazer de estar aqui compartilhando esse debate, que eu achei de excelente nível. Enviar um abraço a todos os
componentes do Partido Socialista Brasileiro e desejar boa sorte a todos vocês em 22, desde que estejam juntos para derrotar o Bolsonaro, e dizer que a intenção da reforma administrativa, mesmo com a retirada daquela quantidade enorme de princípios que seriam acrescidos ao artigo 37 da Constituição, como lembrou aqui o Nuremberg, o espírito é o mesmo. Eles tiraram os títulos, mas mantiveram o conteúdo, que consiste em precarizar o serviço público através de várias medidas que desqualificam o trabalhador. Apenas para ilustrar, cria-se um trabalhador que é caracterizado como contrato por prazo indeterminado. Albuquerque, Erivaldo e Nuremberg. O trabalhador com contrato por prazo indeterminado, que será a maioria dos trabalhadores, é completamente despojado de tudo. Ele não tem estabilidade, ele não tem isonomia salarial, ele não tem integralidade da aposentadoria e nem sequer fundo de garantia de tempo de serviço. E observe que essas adoções se estenderão a estados e municípios. E quero lhe adiantar que um estudo muito interessante de uma orientanda minha, a Elaine Barbosa da Silva, sobre a situação dos trabalhadores públicos nos estados, já está trazendo esse quadro de precarização que foi adotado pelos estados. Noto que o Erivaldo fez um sinal, o Jovino fez um sinal, porque ele certamente já conhece isso. Os estados e municípios, que constituem a maior carga de trabalhadores públicos do Brasil. 90%, Albuquerque, dos trabalhadores, dos servidores públicos estão nos estados e municípios. Eles já estão com a reforma administrativa regendo a vida e os contratos deles. Deixo a todas e todos um grande abraço e, mais uma vez, os meus agradecimentos. Boa noite. Obrigado, professor Cláudio Porchel. Passando também para as considerações finais do nosso convidado Nuremberg Dias, e te peço, Jovino, para fazer o encerramento, tá, dessa nossa live. Agradeço muito, acho que foi extremamente proveitoso, uma grande contribuição que nos deu e também àqueles que puderam nos acompanhar até agora. Por favor, Nuremberg. Aliás, antes de passar a você, te digo que esta questão das subsidiárias eu percebo, e não só percebo, como vivencio essa situação na Caixa. São quase 40 anos de tempo de Caixa Econômica Federal, entre BNH e Caixa Econômica Federal, e hoje que a gente tem exatamente isso, né? Já foi a parte da Caixa Seguradora, agora a discussão de um banco digital, agora mais recente a questão do banco, um comitê gestor, né? Criar uma empresa gestora dos recursos Caixa. Então, exatamente isso fragmentando, como você muito bem abordou. Passo a palavra a você, Nuremberg, para as considerações finais e o meu agradecimento à sua presença e o agradecimento também à Rita Serrano. Obrigado, Albuquerque. Eu também gostaria de agradecer o professor Cláudio, o Erivaldo, o Molon, né, que teve que sair por conta de outros compromissos. Acho que o debate ele atingiu, né, o principal objetivo, que era a gente buscar ali trazer os principais elementos dessa discussão da reforma administrativa e da privatização, e que
que aponta aí para uma conjuntura que vai exigir cada vez mais, né, que ela é uma discussão central, a reforma administrativa, ela, de fato, ela organiza, né, quando fala em serviço público, servidores, justamente ela organiza o Estado para oferecer, né, os seus serviços públicos, né, os universais, enfim. E a batalha da reforma administrativa, ela tem que agora unir forças, né, independente de partido, independente se é da União, dos estados ou dos municípios, independente se é carreira A, B ou C, de fato, a reforma ela não traz benefício para ninguém, nem para o servidor, nem para a população, nem para o contribuinte, e muito menos para o Estado brasileiro, e principalmente para as pessoas que precisam, né, do serviço público, e ficou muito bem claro aí na pandemia a sua necessidade, né, ficou bem claro para a sociedade a importância de ter um serviço público presente para atender a população. Então, eu queria deixar aqui meu abraço, agradecer o convite, participar desse debate, a gente fica aí à disposição para trazer um pouco dessa nossa experiência, não só do comitê, mas também do DIAP, né, do acompanhamento aí do Congresso Nacional e da conjuntura política. Muito obrigado, Albuquerque, muito obrigado, Erivaldo. Erivaldo Jovino, antes de passar, transmitir aqui a nossa enquete, o resultado da nossa enquete, né? 60% naquela nossa pergunta, eu vou voltar aqui, com relação ao que se pensa da privatização das estatais, né? Qual seria a razão? 60% aponta, voltar aqui, para enriquecer alguns, né? Na realidade, é para transferir esse patrimônio para a iniciativa privada, para alguns empresários, né? Aumentarem os seus lucros e suas receitas anuais. 20% para torná-las mais eficientes e lucrativas. E 20%, na real, elas dão lucro, né? Porque a pergunta era que, se dão prejuízo, por que privatizar? Então, uma das respostas é, na real, elas dão lucro. Então, essa é a composição da nossa enquete, né? Transferindo e passando a palavra, Jovino, para você fazer o encerramento. Então, meus amigos, mais uma vez eu agradeço a presença de todos, companheiro Nuremberg, do professor Cláudio Gurgel, do deputado Alessandro Molon, do companheiro Albuquerque, né? E só fazendo uma síntese rápida, né? Esse processo que agora visa o funcionalismo público como um todo, né, do Brasil, nada mais é do que um processo que começou com a terceirização, com a lei da terceirização, né? Que aquilo foi não só a precarização, mas a tentativa de um nome moderno, né, de uberização dos trabalhos. Estão querendo implantar agora isso no serviço público, entendeu? Nada mais é do que a precarização, né, de um serviço que, claro, tem suas qualidades, mas tem seus defeitos também, né? E vem se tentando também implantar um sistema que vai dar ainda mais descrédito, né, de forma geral, no serviço público, porque é uma tentativa de aparelhar ao contrário, né? Quando se coloca aí, e, na verdade, se considerar o número de servidores federais, estaduais e municipais como um todo, abre-se uma brecha aí de encaixar quase 1 milhão de pessoas desses cargos, né, apadrinhados, desses cargos de... A gente sabe que a diferença de um concursado para um terceirizado é muita coisa. Então, é uma tentativa de prejudicar ainda mais o serviço público e, claro, entregar na mão de empresas privadas, né? A questão da saúde, a questão das OS, né? No serviço de saúde, né? Então, a gente tem que brigar contra isso, né? Agradecer novamente a todos e muito obrigado aí. E, Jovino,
E, Jovina, eu gostaria de agradecer, eu estava esquecendo, a participação do nosso companheiro Carlos Chaves, que é um companheiro do PT e do Banco do Brasil, também esteve aqui, também está aqui conosco, tá? Bom, muito obrigado, então, uma boa noite e até o próximo encontro. Um abraço, hein? Muito obrigado aqui aos debatedores, muito obrigado aos espectadores que, de forma dedicada, ficaram até agora conosco. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.